Você me pergunta, quando é que o Brasil perdeu a rota? Eu não sei se nós perdemos a rota. Eu acho que esse tipo de visão é uma visão muito pessimista e também muito idealizada. Por que idealizada? Porque, na verdade, nós temos uma Constituição que está perdurando, tem várias emendas nela, tem várias emendas. É uma Constituição muito particularista? É uma Constituição muito particularista. Ela regula N situações, regula. Isso favorece o Poder Judiciário? Favorece, porque o Judiciário aumenta sua margem de atuação. O que acontece aqui? Nós temos instituições que estão funcionando. A Suprema Corte está reagindo, a mídia está reagindo, instituições como essas que vocês participam estão reagindo. Então, não é que nós perdemos inteiramente o rumo, eu acho que nós sabemos qual é o rumo, só que nós temos uma situação em que nós estamos correndo risco. Cidadania, como já referimos em outras oportunidades, é um espaço que cuidamos com muita atenção e carinho. Aqui buscamos ouvir, refletir e ampliar não só o nosso conhecimento, mas especialmente a nossa consciência e o nosso olhar sobre temas caros à cidadania. Nesse 17º encontro, temos a honra e o privilégio de receber a professora Maria Tereza Sadek, a quem cumprimento e agradeço pela carinhosa acolhida ao nosso convite. Não pretendo me alongar na apresentação da nossa convidada, e tampouco me prender na leitura do seu denso currículo, pois a sua história e trajetória é conhecida e reconhecida por todos nós. No entanto, vou me permitir uma brevíssima síntese em deferência a todas e a todos. A professora Maria Tereza Sadek é cientista social e mestre em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, doutora em Ciência Política pela USP e pós-doutora na Universidade da Califórnia, na USP e na Universidade de Londres. Atualmente é colaboradora da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, pesquisadora e diretora do Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas Judiciais, professora doutora da Universidade de São Paulo e professora no mestrado profissional do SEDES. Com profunda experiência na área da ciência política, seus estudos têm ênfase em teoria política, atuando principalmente sobre os temas Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, acesso à justiça, Constituição, Justiça e Democracia, e integrante da comissão julgadora do Prêmio Novari. Professora Maria Tereza, é uma alegria recebê-la nesta edição do Cidadania Cabanelas. Muito obrigado por acolher tão carinhosamente o nosso convite. Há muito tempo almejávamos esta oportunidade. E aqui aproveito para agradecer a Raquel, nossa coordenadora do Instituto Inovari, que gentilmente nos colocou em contato, viabilizando o convite. Quero agradecer também as presenças da desembargadora federal do TRF da 4ª Região, Thaís Schilling Ferraz, integrante da comissão julgadora do Inovari, da desembargadora Carmen Isabel Centena Gonzalez, presidente do TRT da 4ª Região, dos desembargadores Jaime Weingartner Neto e Ney Widmann Neto, do TJ do Rio Grande do Sul, e do Dr. Mauro Renner, ex-procurador-geral do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Por sugestão da professora Maria Tereza, acolhida de pronto, a dinâmica do nosso encontro será bem mais interativa. Incentivados pela nossa convidada, vamos conversar sobre o tema A Política como Ela É. Para tanto, e usufruindo já da prerrogativa de iniciar a nossa conversa, me permito formular a primeira pergunta, procurando aqui, professora, contextualizar a temática do nosso encontro. Eu iniciaria, professora Maria Tereza, lhe perguntando o seguinte: o tema do nosso evento de hoje, A Política como Ela É uma referência direta a um livro seu, Maquiavel, A Política como Ela É. No título desta obra, além da citação direta do nome do autor, de O Príncipe, temos outra
referência clara a uma grande obra de Nelson Rodrigues. Quais outros autores e autoras que referenciam e que inspiram o tema do Cidadania de hoje? Muito obrigado, professora Maria Tereza. Lhe passo a palavra. Querido amigo Luiz Henrique, nos conhecemos há tão pouco tempo, mas já ficamos até muito próximos e íntimos. Eu quero dizer que é uma alegria para mim estar aqui. Eu me sinto, assim, extremamente recompensada com esse convite. Acho que todas as iniciativas de vocês têm que ser muito valorizadas, sobretudo essa com os parceiros voluntários. E falar de cidadania, para mim, é um assunto muito básico, sobretudo nos dias de hoje, quando descobrimos que nós temos milhões de pessoas que são invisíveis, que sequer chegam a possuir o status de cidadão. Então, são pessoas sem identidade, sem registro civil, são pessoas que não existem. Essa ideia de invisibilidade é uma coisa que deve machucar todos nós, e nós somos, assim, nós temos o dever de ter uma campanha, uma atuação, vocês como advogados, eu como professora, as desembargadoras aqui presentes, é uma atuação imprescindível neste momento que nós estamos vivendo. Agora, a política como ela é, que você está falando. Eu quero dizer que um dos autores que mais influenciou a minha carreira foi Maquiavel. E Maquiavel é muito difícil de ser lido. As pessoas pensam que é fácil, ele foi muito vulgarizado, então tudo vira maquiavelismo, as pessoas entendem muito mal. A grande contribuição de Maquiavel foi separar a vida pública da vida privada. Nós não podemos analisar a vida pública com os valores da vida privada. Por outro lado, o que Maquiavel fez também, e eu acho que isso é absolutamente indispensável, é a ideia de que os valores sozinhos não fazem a sociedade. Ou seja, não adianta nós ficarmos dizendo, nos referindo ao mundo ideal. O mundo ideal é importante, é como se fosse assim uma meta a ser atingida, mas uma meta a ser atingida. Mas a política como ela é, não é este mundo ideal. Então, se nós ficarmos no mundo ideal, nós dificilmente vamos fazer análises, nós dificilmente vamos construir políticas públicas, nós dificilmente teremos uma proatividade a favor. Eu não sei se vocês estão ouvindo, de vez em quando faz eco, é isso? Estamos ouvindo, talvez tenha algum microfone aberto, por isso o eco. Mas estamos ouvindo sim, professora. Então tá bem. Então, eu acho que se a gente não fizer um esforço para entender a realidade tal como ela se apresenta, nós dificilmente teremos impacto e teremos políticas que venham a alterar essa realidade. É por isso que eu me junto à sua proposta, Luiz Henrique, de pensar na cidadania, de pensar num mundo em que todos possam estar incluídos e que a ideia de inclusão seja absolutamente primordial. Obrigado, professora. Eu vou passar aqui a palavra ao Ricardo, que vai coordenar as perguntas, né? Nós já temos aqui um grande número de perguntas encaminhadas, então eu passo ao Ricardo aqui para que coordene com a gente. Depois eu volto também, porque eu estou na fila, professora, mas democraticamente eu vou esperar a minha vez aqui de formular as perguntas. Ricardo, contigo. Boa tarde, professora Maria Tereza. Uma honra e uma alegria tê-la aqui conosco. Eu vou passar já de primeira, então, as perguntas. Nós temos uma lista grande de interessados em perguntar-lhe. Então, Luiz Assi, por favor, abra seu microfone e pode fazer sua pergunta. Boa tarde a todos. Privilégio poder ouvir a professora Maria Tereza Sadek aqui, que a gente sempre está acompanhando os textos, as entrevistas, as manifestações, sempre muito eloquentes. Então, realmente estar aqui nesse ambiente hoje é um privilégio para todos nós. Muito obrigado, professora, por disponibilizar seu tempo para a gente poder aprender um pouquinho aí sobre essa política, né, que é tão complexa e no ambiente especial brasileiro está aí envolta em várias polêmicas.
A minha pergunta para a professora, né, desde o protesto feito por um pequeno grupo de extremistas com fogos de artifício, simulando um ataque ao prédio do STF, que ocorreu no ano passado, até os eventos do último 7 de setembro, quando muitos foram às ruas pedindo o fechamento do STF e, inclusive, o linchamento de alguns ministros, o que aconteceu, né? O STF ou ainda o judiciário está em descrédito? E qual o papel da política nessa tentativa de desconstrução de algumas instituições? Muito obrigado, professor. Luiz Arce, muito obrigada por sua questão. E eu vou, antes de responder a você, dizer por que eu preferi este modelo. Porque eu acho que quando uma pessoa fica falando, ela está dando uma aula, e nessa situação que nós estamos vivendo, que é tudo através do computador, é tudo online, as pessoas rapidamente perdem o interesse. Então, esse diálogo é muito mais proveitoso, é muito mais produtivo, eu aprendo muito e fico muito satisfeita de estar aqui no meio de vocês. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito difícil pelo seguinte, porque nós estamos nos afastando da política. O oposto da política, Luiz, é a violência. O oposto da política é a ausência de diálogo. Política é a ideia de que nós podemos conversar. E mais do que conversar, a política numa sociedade democrática é a ideia de que existe maioria e existe minoria, mas a minoria é respeitada, assim como a maioria é respeitada, porque se sabe que essa situação pode vir a ser alterada. Ou seja, quem é maioria hoje pode virar minoria e vice-versa. Então, o que me preocupa enormemente na atual situação é exatamente a ausência da política, porque nós estamos substituindo a política pela radicalização, pela ideia de nós contra o outro, então são os outros e nós, como se existisse um embate aí, não um embate legítimo de pluralidade de interpretações, pluralidade de concepções, pluralidade de ideologia, uma visão de mundo diferente um do outro, mas é a ideia de querer eliminar o outro. E isso é o oposto da política. Então, quando eu penso o que é a política, essa ideia de correlação de forças, essa ideia de que os grupos são diferentes, mas eles dialogam entre si. Quando se quer combater o Supremo dessa forma, que basta um coronel, sei lá o que era, um cabo, um sargento, o que você está fazendo? Você está estimulando a violência, e nada mais oposto à política do que a violência. Política não é violência. Política é conversa, política é debate, é a ideia de que o que nós estamos fazendo aqui, você pode ter uma posição, eu posso ter outra. Você pode ser, sei lá, católico e o outro pode ser evangélico, mas isso não é importante. O que é importante é que nós temos que respeitar a diferença. Pluralismo é uma ideia básica que sustenta toda e qualquer sociedade democrática. Então, quando se diz hoje em dia a democracia está em risco, nós temos que concordar, a democracia está em risco mesmo. Quer dizer, e esse tipo de comportamento mina os pilares da democracia. Agora, existe um aspecto que nós temos que valorizar. As instituições têm respondido. As instituições, de uma forma ou de outra, têm resistido a ataques, têm resistido à violência. E aí, no atual momento, eu diria, nós temos o Supremo respondendo, nós temos o Senado respondendo, mas nós temos, sobretudo, a mídia respondendo. A mídia tem exercido um papel muito importante e não tem se deixado abalar. Então, eu acho que há aí uma situação que todos nós temos que pensar com algum grau de responsabilidade para evitar que os pilares básicos de uma sociedade democrática, de convivência
entre desiguais possa ser sustentado. Eu não Professora... sei, Luiz. Muito obrigado, não respondeu com propriedade, professora, muito obrigado. Muito obrigado, Luiz, pela pergunta, muito obrigado, professora. O próximo a perguntar, é uma honra, inclusive, recebê-lo novamente aqui, um ex-convidado também de Cidadania Cabanelos, desembargador Jeremy Weingarten Neto. Por favor, abra seu microfone e faça sua pergunta. Bem, obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Professora Maria Tereza, sempre uma alegria ouvi-la. Eu ficava pensando aqui, tentando associar a questão do Maquiavel, né, sempre uma provocação, com o professor Ferraioli, né, que deriva, digamos assim, a legitimação do Poder Judiciário daquela busca sempre imperfeita da verdade processual. E o que me interessa aqui é uma das regras, então, de ética judicial que ele deriva disso, lá, eu acho que é a 9ª regra: os juízes não devem buscar o consentimento da opinião pública, mas apenas a confiança das partes no processo. Eu estou de pleno acordo com isso, mas me pergunto se for do ponto de vista político, e a política como ela é, né, considerando o realismo do Maquiavel, isso não sou um pouco ingênuo, considerando que a luta contra a opinião pública sabe ser inglória, né, quando justamente o STF tem, talvez, de alguma forma, também vivenciado isso. Meu querido desembargador, o senhor foi exatamente no ponto. Eu acho que existiu uma concepção, assim, sobretudo no século XIX, nas primeiras décadas do século XX, que o poder judiciário, ou a justiça em geral, era completamente separada da sociedade. Então, o juiz ideal era aquele juiz que não tinha opinião sobre nada, era aquele juiz que ninguém podia sequer saber se ele era casado, solteiro, se tinha religião, não tinha. Este era o modelo ideal de juiz. No entanto, depois que começaram inúmeras pesquisas, particularmente nos Estados Unidos, se descobriu que isso é um mito, ou, como o senhor diz, é uma posição ingênua, é uma posição ligada ao dever ser, e não à política como ela é. É claro que se tem influência do contexto. Não é possível que você não tenha uma prática que seja minimamente consequencialista. Então, se ela é consequencialista, ela está levando em consideração os dados da realidade. Quer dizer, é impossível se ignorar o mundo concreto. O mundo concreto não é o mundo da redoma. A política, como ela nos ensina, que, sobretudo, nos sistemas presidencialistas, o poder judiciário é um ator político. Ator político não significa dizer ator partidário, é ator político. Político por quê? Porque participa de grandes decisões com impacto na coletividade, com impacto na vida pública. Então, no sistema presidencialista, os juízes, os magistrados, todos eles, porque têm atribuição de fazer o controle da constitucionalidade, eles atuam claramente na esfera pública, na esfera política, mas não na esfera partidária. Então, eu concordo inteiramente, essa posição é uma posição muito ligada ao dever ser e não ao mundo tal como existe. Quer dizer, talvez seria muito mais cômodo para os magistrados, em geral, acreditarem que é isso que funciona. Mas no mundo real não é isso que funciona. Muito obrigada. Professora, eu vou tomar a liberdade de alterar um pouquinho aqui a lista de perguntas, porque chegou uma pergunta por chat que faz uma referência à pergunta, à resposta que a senhora acabou de dar. Desculpe, que você acabou de dar. Professora, o José de Souza e o Diogo Vidor encaminharam por chat aqui a seguinte questão. Constantemente se observa no STF sessões televisionadas em que há discussões acaloradas entre os ministros e a busca por protagonismo e individualismo na fundamentação dos votos. Tal circunstância vai na contramão de outras Supremas Cortes, que as sessões são fechadas à mídia e a busca por uma maioria para a redação para o voto de um voto único. Na sua opinião, qual é o impacto da ampla publicidade que repousa sobre o STF na formação dos votos dos ministros,
Acreditas que houve aumento da influência externa sobre as decisões da corte desde que passaram a ser televisionadas? Olha, já há estudos. José, né, que fez essa pergunta. Isso, José e Diogo. José e Diogo, já existem estudos a este respeito. E esses estudos apontam assim duas faces, se quiser, distintas desde que o Supremo começou a ser televisionado e que as pessoas começaram a conhecer os ministros. Eu quero só lembrar o seguinte: desde o mensalão, na verdade, todas essas questões ligadas ao judiciário, especialmente ao Supremo, se tornaram muito públicas e comentadas. Então, hoje eu me recordo, vou fazer um pequeno parênteses aqui, de uma pesquisa que foi realizada, era ainda no governo Dilma Rousseff, e se perguntava para as pessoas se elas conseguiam nomear pelo menos 5 ministros do Executivo e alguns do Judiciário. Do Executivo saíram 2 ministros. Eram nomeados 2 ministros. As pessoas se lembravam. E do Judiciário se lembravam de 7 ministros. Quer dizer, nós estamos vivendo uma época completamente diferente. Os ministros são conhecidos, há torcidas. Eu canso de pegar táxi, quer dizer, na época que eu estava no CNJ, pegava muito táxi, porque eu voltava para São Paulo, e, do nada, o motorista dizia assim para mim: a senhora viu o que o Gilmar fez? E ali o Lewandowski? E não sei o quê. Eles nem sabiam que eu era ligada ao mundo do direito, que eu tinha interesse por isso. É uma questão de torcida, conhece. Então, eu quero voltar às facetas que eu falei, tem 2 faces, pelo menos. Uma das faces é tornar mais transparente, tornar mais público, tornar mais conhecido. Isso é muito positivo. E tem um aspecto que é muito negativo, e as pesquisas mostram isso. Os votos tornaram-se mais longos, as pessoas acabaram fazendo votos que são quase que um livro para demonstrar sabedoria. Os ministros sofrem dos mesmos defeitos ou qualidades que nós, cidadãos comuns, sofremos. São vaidosos, são arrogantes, disputam entre si poder. Isso é muito claro. Para a opinião pública, isso é bom ou é ruim? Eu acho que é bom e ruim ao mesmo tempo. Quer dizer, eu acho que nós temos que analisar o mundo não como uma dicotomia, mas como uma multiplicidade. Então, de fato, eu acho que os defeitos do Supremo se tornaram muito mais transparentes, mas as suas virtudes também se tornaram muito mais transparentes. Então, hoje, o fato de se conhecer os ministros, tanto o José quanto o Diogo, eu acho isso extremamente positivo. Quer dizer, o fato de nós conhecermos que tem uma divisão na corte, que tem 2 turmas, que as turmas pensam diferente, que há alguns que são garantistas, outros não são garantistas, que alguns apoiam a Lava Jato, outros não apoiam a Lava Jato, tem posições diferenciadas. Tudo isso eu acho extremamente positivo. E eu acho que vai ter um impacto até na seleção dos novos ministros, porque até hoje nós podemos dizer que a indicação do presidente, depois a aprovação no Senado, o Senado era pro forma, quer dizer, dificilmente nós tínhamos um diálogo no Senado que fosse um diálogo produtivo, que se conhecesse exatamente as pessoas e saber se, de fato, elas tinham um cabedal suficiente para se tornarem ministros do Suprema, da corte mais alta deste país, não é? Então, eu acho que isso pode vir a ter um impacto muito positivo, assim como é positivo esse questionamento que se faz hoje, se o critério para a escolha de um novo ministro deve ser o fato dele ser evangélico ou não. Quer dizer, eu acho isso muito positivo, quer dizer, nós estamos abrindo um jogo, e essa abertura de jogo faz com que nós, cidadãos, tenhamos muito mais ideia deste mundo público, deste mundo que acaba interferindo na nossa vida, porque todas as decisões
judiciais interferem na nossa vida. Quer dizer, o Supremo tem aspectos extremamente positivos, tais como a célula-tronco, o reconhecimento da homossexualidade, o casamento igual, enfim, tem aspectos que são extremamente positivos e que mexem com o cotidiano de todas as pessoas. Dando sequência, então, Henrique Chu, abre o microfone, a pergunta é sua. Obrigado, Rica. Professora, que grande prazer e que grande honra te ter aqui conosco. Eu estava te ouvindo falar agora e lembrei de uma entrevista que o Antonin Scalia, falecido juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos, deu certa feita. E o Scalia era um grande opositor das câmeras na Suprema Corte, e tanto efeito isso fez que as sessões na Suprema Corte dos Estados Unidos não são televisionadas, nunca foram, provavelmente não serão. Nunca serão. Nunca serão, nunca serão. Inclusive é curioso porque tem um hábito engraçado que é a corrida dos estagiários, né? Porque os estagiários das agências de notícia ficam na porta do salão de julgamento esperando o voto dos juízes, e quando eles terminam, eles saem correndo em disparada para o lado de fora para poder dar a notícia em primeira mão para as câmeras que estão lá fora. Mas o Scalia usa o Brasil como exemplo de uma coisa que é absurda, que é as câmeras mostrando todos os procedimentos da nossa Suprema Corte. Mas isso era só para colocar adicionar uma azeitona nessa empada. Mas eu tenho uma outra pergunta, eu estava esperando tu colocar alguma coisa sobre a realidade da política, é uma coisa que eu escuto muito, e se eu divagar eu peço desculpas, mas a gente ouve muito que política é a arte do possível, né? E eu escuto isso num contexto geralmente para legitimar alguma omissão ou até alguma bestialidade que os nossos atuais governantes cometem numa base, convenhamos, quase que diária. Concessões estúpidas, absurdos ditos, tudo isso é justificado com base em que a política é a arte do possível e fica por isso mesmo, na verdade. Mas eu sempre gosto muito de voltar para os nossos autores clássicos, não só do direito, mas da política. E quando eu soube que era a senhora que ia ser a nossa convidada no Cidadania, eu fiz exatamente isso. E eu traduzi e gostaria de ler um trecho da Declaração de Independência dos Estados Unidos, que, na verdade, não é só dos Estados Unidos, é um documento universal de liberdade esse. E, para mim, traz a essência do que é que eles, do experimento que eles buscaram conduzir. E esse trecho diz o seguinte, numa tradução muito rápida e direta. Mas quando uma longa sequência de abusos e usurpações convergem invariavelmente para o mesmo fim e evidenciam o objetivo de submetê-los, o povo, ao despotismo absoluto, é seu direito, seu dever, rejeitar tal governo e buscar novas garantias de segurança futura. Dá para tu explicar o experimento deles com essa frase da declaração. Claro que isso é de 1776. 3 anos antes, um grupo de colonos subiram em navios no porto de Boston, pegaram as caixas de chá e jogaram no mar, como forma de protesto. Talvez o Jefferson tenha se referido exatamente a esse grupo de pessoas que lutaram contra o despotismo que que tinha se estabelecido naquele país. Mas isso também se aplica tanto ao que nós buscamos fazer aqui, e essas verdades que eles se referem na declaração também na nossa Constituição de 88, mas me parece que a gente saiu muito desse caminho, né, professora? A gente se perdeu muito, parece. E especialmente nos últimos anos a gente vê tantos absurdos que contrariam totalmente isso tudo pelos quais tanta gente lutou por tantos séculos. E eu falo justamente do que acontece aqui no Brasil também. Nós somos no caminho contrário. Nós parece que abraçamos a autoridade, em vez de lutar pelo contrário do que a autoridade poderia representar, a gente luta em favor disso, não luta contra, luta em favor.
E é muito difícil estabelecer um ponto da história do mundo em que a gente tenha se perdido. Eu queria saber o que a senhora, o que tu pensa sobre isso. Tu consegue identificar um momento na história do Brasil em que a gente escolheu não mais abraçar esses princípios? Em que a gente escolheu rejeitar eles? Henrique, obrigada pelas suas reflexões. Eu vou começar pela arte do possível que você falou. A ideia da arte do possível não é a ideia de justificar toda e qualquer coisa, é a ideia de que se é necessário, quando se governa, quando se dirige qualquer instituição, estabelecer prioridades. Então, você vai receber N demandas. Todas as demandas são importantes? Eu diria sim, são importantes. Só que os recursos que você tem, eles são recursos findáveis, são recursos que têm limites. Você não pode atender a todas as demandas. Você tem que estabelecer prioridades. Ao estabelecer prioridades, é que vem a ideia da arte da política como a arte do possível. A arte do possível tem que ser entendida não para justificar atos ilícitos, ela tem que ser entendida como aquela possibilidade de se priorizar e atender determinadas demandas. Eu até diria mais, os partidos se diferenciam exatamente no estabelecimento dessas prioridades. Alguns acham que uma questão é mais prioritária do que outra, e outros, ao contrário, estabelecem outro tipo de prioridade. Agora eu quero voltar à sua questão da Carta de Direitos de Liberdade, na verdade, dos Estados Unidos. Você que gosta de teoria deve ter lido Tocqueville, né? Tocqueville tem um livro muito clássico que se chama Democracia na América. Tocqueville era um aristocrata francês que foi para os Estados Unidos com o intuito de estudar o sistema prisional. Só que chegou lá, ele ficou admiradíssimo com o que ele viu. Por que ele ficou admirado? Porque, primeiro, ele só conhecia sistema parlamentar, né? Em que você tinha a colisão de partidos e do legislativo nascia o executivo e daí por diante. Ele chegou nos Estados Unidos e ficou absolutamente abismado, particularmente com o poder que tinham os juízes. Então, ele dizia, os juízes podem atuar em diversas questões, a palavra do juiz é significativa, e, a partir daí, você tem uma reviravolta na ideia de estudo de regime político, né? Então, você diz assim, você é capaz de dizer quando é que tudo começa? Qual foi a preocupação nos Estados Unidos? Foi exatamente acabar com a concentração de poder. Então, como é que se desconcentrou o poder? Primeiro criando uma Suprema Corte, depois criando um legislativo bicameral, depois um executivo que era freado pelo federalismo. Então, nos Estados Unidos, você tem essa descentralização levada ao extremo. Há riscos nisso? Tanto há que você teve nos Estados Unidos a eleição do Trump, que é o oposto dessa ideia de limites de poder, de que o poder não pode ser exercido de forma arbitrária, etc. e tal. Agora, no entanto, ele não foi capaz de destruir por inteiro a democracia norte-americana. E aí você teve um rodízio no poder, e foi o outro partido que se elegeu, não o republicano, mas o democrata. Você me pergunta, quando é que o Brasil perdeu a rota? Eu não sei se nós perdemos a rota. Eu acho que esse tipo de visão é uma visão muito pessimista e também muito idealizada. Por que idealizada? Porque, na verdade, nós temos uma Constituição que está perdurando, tem várias emendas nela, tem várias emendas. É uma Constituição muito particularista? É uma Constituição muito particularista. Ela regula N situações? Regula. Isso favorece o Poder Judiciário? Favorece, porque o Judiciário aumenta sua margem de atuação.
Mas, por outro lado, nós estamos vivendo um momento, e aí sim, Henrique, eu vou concordar com você, em que nós temos uma situação de forte populismo, ou seja, de uma liderança no executivo que desconsidera os partidos políticos. Tanto assim que não tem filiação partidária há muito tempo. Fala diretamente com as massas, ou seja, sem a intermediação que numa democracia é absolutamente necessária. Mas aí eu volto lá à primeira questão, que foi a do Luiz. O que acontece aqui? Nós temos instituições que estão funcionando. A Suprema Corte está reagindo, a mídia está reagindo, instituições como essas que vocês participam estão reagindo. Então, não é que nós perdemos inteiramente o rumo. Eu acho que nós sabemos qual é o rumo. Só que nós temos uma situação em que nós estamos correndo riscos. São riscos? São riscos. Agora, quando nós temos riscos, nós temos, em primeiro lugar, que saber que há desafios. Agora, nada melhor para enfrentar um desafio do que conhecer quais são esses desafios e elaborar um diagnóstico. Então, eu não sei, Henrique, se isso te satisfaz, mas eu acho assim, se nós formos procurar onde é que nós perdemos o rumo, nós vamos sempre estar numa visão voltada e presa a um passado que não é a situação ideal. Nós temos aqui olhar para o futuro e perceber nesse futuro quais são as bases democráticas que nós temos que defender e fazer com que elas se perpetuem e que não possam vir a ser ameaçadas. Obrigado, professora. Gostaria de trocar ideia com você. Cadê você? Mudou de lugar aqui. Não, é que a questão do perder o rumo também tem a ver com a gente estabelecer bases históricas, né, para que não se repita na eventualidade do tempo. Sim, mas muitas vezes a história se repete como farsa, né? Você deve conhecer essa frase. É verdade. Obrigado, professora. Muito obrigado. Henrique, muito obrigado pela tua pergunta. Uma alegria e uma honra agora passar a palavra para a próxima questionadora, que é a mais do que responsável, direta, a culpada pela professora Maria Tereza estar aqui com a gente hoje. Raquel Kishfi, por favor, abra seu microfone, a palavra é sua. Nós temos que pedir desculpas para ela, então, né? Nada, agradecimento eterno. Nada, desculpa, Raquel. Nós não estamos lhe ouvindo, Raquel. Não. Quem calou a Raquel? Censura prévia aí, censura prévia. Raquel, eu vou tomar liberdade de passar a próxima pergunta, enquanto eu vou pedir para o Dúlio da nossa retaguarda dar uma olhada no teu microfone e ver se ele consegue resolver para nós. Alguém te calou, viu, Raquel? Tá, okay? Alguém te calou. Acho que a sua pergunta era muito... muito quente, né, professora? Marcelo Bertuol, pode abrir o microfone e fazer sua pergunta, por favor? Vamos lá. Professora Maria Tereza, obrigado por estar conosco aqui. E aí gostaria também de te saudar, porque todo mundo sabe que eu sou fã, de saudar como jogadora do Prêmio Novari, que eu acho que é um projeto tão importante e tão lindo que a gente tem aí no Brasil, né? Então, gostaria de fazer essa saudação como jogadora. A minha pergunta, vou ser mais objetiva aqui, vai na linha da democracia, né? A qualidade da democracia, ao meu ver, depende fundamentalmente da participação igualitária de todos que a compõem, seja por maiorias ou minorias, como tu já comentaste aqui entre nós. Mas, para mim, me soa uma questão muito curiosa neste ponto, né? Porque nós temos maiorias demográficas como mulheres, como negros, tanto outros, e que ainda são minorias representativas das nossas definições políticas. Como a professora ou julgadora do Prêmio Novari, fazendo aqui novamente uma saudação, avalia essa questão
E se tu vê uma possibilidade desses cenários se mudarem em breve? Ficaria aí esses pontos. Marcelo, olha, super obrigada por essa questão, porque essa é uma questão que, na verdade, me envolve de uma forma assim quase que apaixonante, né? Eu acho que nós temos uma democracia que, de fato, do ponto de vista formal, é uma democracia ampla e restrita, mas do ponto de vista real, nos falta muita coisa. Por isso que você usou o termo que a gente normalmente usa, qualidade da democracia. Por que isso? Porque é como se a democracia fosse uma meta, e para aumentar a qualidade da democracia, pelo menos se tem que aumentar a inclusão. Como é que se aumenta a inclusão? Existe uma política pública básica para se aumentar a inclusão, que é a educação. Então, eu te pergunto, a educação vem sendo valorizada neste país? Eu diria que não. E você certamente vai concordar comigo que a educação não vem sendo valorizada. E depois, no contexto da pandemia, nós ainda perdemos várias possibilidades com isso, quer dizer, nós temos crianças que estão fora da escola há muito tempo, nós temos adolescentes fora da escola e daí por diante. Então, do ponto de vista da educação, nós temos um atraso que é significativo e que tem impactos na qualidade da democracia. Enquanto nós não tivermos uma educação absolutamente de qualidade, porque a universalização da educação não basta, ela tem que ser de qualidade, e sem qualidade, você dificilmente vai mudar de patamar. Agora, os professores não são valorizados, as universidades não são valorizadas, e no atual governo isso piorou assim de uma forma significativa. Basta ver a verba dirigida para a educação, basta ver o que se fez com o CNPq, com o CAPES e tudo isso. Essas entidades tiveram uma restrição na sua atuação muito significativa. Aí você fala dos grupos minoritários, que são maioria, na verdade, do ponto de vista demográfico. De novo, eu acho que nós temos que enfrentar uma situação que se baseia na educação e também é cultural. Quer dizer, dificilmente nós vamos conseguir trabalhar na inclusão como um fator básico se nós não admitirmos que a nossa sociedade tem traços fortes de racismo, tem traços fortes de machismo. Então, se isso não for pelo menos diagnosticado e assumido, dificilmente nós vamos mudar de patamar. Marcelo, eu concordo inteiramente com você. Então, as bandeiras de igualdade são bandeiras que têm que levar em consideração os grupos mais vulnerabilizados nessa sociedade. E entre esses grupos estão os negros, as mulheres, os idosos, os deficientes, enfim, nós temos essa situação que não é uma situação de inclusão. Agora, não basta a gente constatar isso, nós temos que pensar quais são as políticas públicas capazes de alterar essa situação, porque só assim nós poderemos ter uma democracia de qualidade mais alta. Não, desculpem, é que aqui está uma maior tromba d'água, eu fiz um barulho lá, achei que tinha caído alguma coisa. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, Marcelo, pela questão. Acredito que a chuva deve chegar aqui também, professora. Está um calor hoje aqui fora do comum no Rio Grande do Sul. É mas mesmo? Seguindo, então, agora, tá. Aqui está tempestade agora. Tá? Caramba. Espero que permaneçamos com a conexão. Eu também, faço voto. Vamos lá. Raimar, a próxima pergunta é sua, por favor, abra o microfone. De quem? Raimar Machado. Boa tarde a todos. Boa tarde, professora Maria Tereza. É uma honra estar aqui ouvindo a sua exposição tão esclarecedora. E gostaria de fazer uma pergunta breve dentro de um ponto que a senhora já abordou tempo atrás, há alguns minutos, mas que diz respeito
essa superexposição do judiciário através desses canais internos do STF e por outros meios, por outras mídias. O que penso, assim, sem ter aprofundado muito, mas é uma impressão que eu sempre tive, é de que havia maior respeitabilidade nesses tribunais quando eles estavam protegidos pela liturgia e atuavam de uma forma um pouco mais discreta. No momento em que o povo começa a assistir essas sessões dos tribunais como quem assiste a uma novela, dentro desse espírito da sociedade do espetáculo que nós vivemos, mas não tem condições, formação para compreender aquilo que se desenrola na novela, por mais importância que deem as soluções e ao tema que está sendo discutido, aquele que assiste muitas vezes não tem condições de compreender a íntegra daquelas decisões e daquilo que está sendo feito. Então, é um espetáculo cada vez mais assistido por pessoas que não percebem os detalhes ou que não têm condições de interpretar os detalhes do espetáculo. Essas decisões do STF de 88 para cá, elas são tomadas muito especialmente com base em normas psicológicas, que são normas que têm um grau de abstração muito grande, até mesmo para os juristas. Tanto é que não há muita concordância com relação ao que se pode fazer com aqueles princípios constitucionais. Quais são as possibilidades dos princípios constitucionais como norma e como fórmula interpretativa. Então, o que nos parece aí é que, na medida que quem assiste a esse espetáculo que é propiciado pelo STF e não tem condições de perceber a sutileza dessa principiologia, interpreta aquelas decisões como sendo puro ativismo judicial, desprovido talvez até de uma base legal que lhe dê respeitabilidade ou que lhe dê obrigatoriedade de cumprimento. Porque, afinal, eu não sei de onde o juiz tirou aquilo. No momento anterior à Constituição de 88, quando nós trabalhávamos mais com regras e não tanto com princípios, era mais fácil de entender. Se nós tivéssemos um juiz julgando publicamente um caso, nós conseguiríamos, de certa maneira, saber se a regra foi aplicada, porque a regra é mais objetiva e ela se destina a resolver casos concretos. Então, ela se ajusta ao tipo, né? Se o julgador está narrando qual é a regra e qual é o fato, alguém do povo, mesmo sem formação jurídica, tem uma impressão de correção com relação àquilo. Agora, quando ele invoca princípios, nós vimos agora em várias decisões, o ministro Gilmar Mendes, tem inclusive obras sobre princípios constitucionais, ele usa com muita frequência princípios para decidir, e quem estuda um pouco os princípios percebe o acerto ou desacerto daquilo, mas à luz daquele método. Agora, quem não é um estudioso do direito, mas gosta do direito como espetáculo, faz a crítica. E quando nós vimos lá na Praça dos Três Poderes uma multidão querendo invadir o STF, porque o STF é arbitrário, porque não tem fundamento aquelas decisões do STF, ou porque o STF é extremamente ativista, naquelas entrevistas dadas por aquelas pessoas, nós percebíamos que os revoltosos não tinham a menor condição de entender minimamente os caminhos que levam o STF a tomar as suas decisões. Então, eu lhe pergunto o seguinte: a senhora nota um prejuízo? Vou lhe dizer a minha opinião e gostaria... Eu percebo um ganho para a democracia, essa transparência. Mas percebo também um prejuízo para a respeitabilidade dos tribunais, porque ali o povo que assiste o julgamento não vê mais aquele ente sagrado que era o julgador, revestido pela liturgia e protegido pela liturgia. Vê um ser humano, muitas vezes, dizendo um palavrão, batendo boca, né, e não explicando exatamente por que está decidindo, porque é de tal maneira subjetiva a sua compreensão do direito, pautada em princípios, que aquilo jamais vai se comunicar com o povo. Então, nós estamos diante de um espetáculo
que é assistido por quem não o compreende. A pergunta, em suma, seria: a senhora acha que isso é um ganho para a democracia? Essa atração da transparência e, ao mesmo tempo, da redução do nível de respeitabilidade dos tribunais por essa superexposição, ou isso seria uma perda? Como a senhora vê esse ponto? Mas antes de começar a nossa conversa, passaram várias vinhetas aqui mostrando que o mundo mudou muito, que nós temos que acompanhar essas mudanças, nós não podemos ficar no passado. Eu acho que a situação é muito complexa, não dá para eu dar uma resposta sim e não. Eu acho que há ganhos e perdas. A ideia da respeitabilidade, de fato, é muito importante. E no Brasil nós temos assistido nos últimos anos, nos últimos 2 anos, pelo menos, não, até um pouco mais, essa ideia de que a liturgia do cargo vem sendo muito ameaçada, certo? Quer dizer, nós temos um ministro fazendo gestos indecorosos, ministros no executivo, estou falando, e temos também essa ideia de que o tribunal está aberto. Eu acho que não há mais retorno possível. Quer dizer, não dá, depois que você televisiona, dizer que agora não vai mais ter televisão. Não dá mais, depois que você abre, você tentar fechar. O que existe é a possibilidade de você ter um tipo de protagonismo de natureza diferente. Agora, eu não uso a palavra ativismo, porque ativismo está associado à ideia de que está se entrando numa seara que não é dele. Eu uso a ideia de protagonismo. Eu acho que existe mesmo um protagonismo judicial, e existe protagonismo judicial pelo mundo inteiro democrático, porque os juízes participam da vida pública, e será sempre assim. Sobretudo quando você está vivendo processos muito intensos de mudança. Eu gostei muito das vinhetas que aparecem aqui antes de começar o programa, que mostra essa ideia de mudança, quer dizer, como é que as coisas estão se alterando. Então, não dá para eu julgar o século 2021 que nós estamos com os valores que eu tinha em 1990 ou 1950. Mudou muito, tudo mudou. Quer dizer, veja aqui, quando é que nós podíamos imaginar há 15 anos atrás que nós poderíamos estar tendo uma conversa como essa que nós temos hoje? Eu podendo te ver, você podendo me ver. Eu vendo que você faz uma pergunta e eu faço outra. E aí, isso não existia isso, o mundo mudou muito de fato, e nós temos que assumir isso. E o Brasil tem uma particularidade muito grande. No Brasil, a mudança demográfica foi muito mais rápida do que em qualquer outro país do mundo. Nós mudamos no intervalo de tempo muito pequeno, o que vários países europeus levaram 100 anos, 150 anos. Isso tem impactos? Tem impactos. E esses impactos se espalham por toda a sociedade e por todas as instituições. Quer dizer, hoje nós temos um Supremo que não é mais o Supremo que nós tínhamos, sei lá, na Primeira República, na Segunda República, e nem mesmo durante o período militar. Não é mais aquele Supremo. Mudaram os juízes, mudaram os valores, mudou a Constituição. A nossa Constituição é muito mais ampla, é muito mais detalhista do que foram as constituições anteriores. Então, o protagonismo judicial veio para ficar. E assim espero que fique mesmo, porque o oposto disso é acabar com a Constituição e ter uma situação não democrática. Eu acho, desse ponto de vista, o protagonismo veio para ficar. E nós temos que saber trabalhar com isso. Por isso que a vida como ela é, não é a vida que eu gostaria que fosse, certo? A vida como ela é isso que está aí. Eu gosto ou não gosto, isso vem depois. Perde em legitimidade? Perde. Perde na ideia de reverência, de você ver o juiz como uma pessoa assim, sei lá, quase que um semideus, perde.
perde. Mas essa é a vida como ela é. É duro, é cruel, mas é assim. Muito obrigado, professor. Eu que te agradeço, Raimundo. Dando sequência, então, e uma alegria constatar, professora, que hoje no evento que a senhora nos dá a honra de estar presente aqui, temos a presença de outros 3 ex-convidados da Dania Cabanelos. Então, professor Thaís Schilling Ferraz, por favor, abra o microfone e faça a questão. Obrigada, Ricardo. Um prazer estar aqui hoje. Um prazer sempre poder te ouvir, Maria Tereza, e especialmente uma honra poder participar desse debate, especialmente com tamanha liberdade que a gente está tendo aqui de trocar ideias, enfim, de pensar um pouquinho mais sobre como é que as coisas de verdade são, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui que tem a ver com algo que a gente está vivendo hoje de maneira bastante forte, que é a questão das discussões sobre liberdade de expressão, né? Mas eu queria falar da liberdade de expressão na política como ela é, né? E aí queria te ouvir um pouco assim sobre o que tu pensas a respeito do papel que hoje tem as redes sociais, de que forma as redes sociais impactam a nossa democracia, já que a gente teve mudanças tão significativas aí nos últimos anos, nós jamais poderíamos imaginar que tivéssemos o impacto que hoje nós temos nas nossas vidas, né, das informações que chegam via rede social. Então, queria te ouvir um pouco sobre isso, porque isso, sem dúvida nenhuma, tá movimentando, né, as nossas vidas e está movimentando também muito o próprio Poder Judiciário, que até muito pouco tempo atrás tinha uma posição extremamente intransigente em relação à liberdade de imprensa, liberdade de expressão, né? Lembra que teve aquele julgamento da lei de imprensa em que o ministro Brito chega a afirmar, embora não fosse o entendimento da maioria dos ministros, mas ele chega a dizer que liberdade de imprensa é o único direito absoluto, o único direito fundamental que teria caráter absoluto, né? E aí hoje nós vemos que, na verdade, existem muitos riscos implicados, né? E, enfim, queria te ouvir um pouco sobre como é que tu vens acompanhando e como tens avaliado isso. Eu sei que não é uma pergunta muito fácil. Ô, Thaís, que alegria te encontrar aqui, viu? Desde que eu te vi aí na telinha, eu falei, nossa, Thaís, está aqui, que delícia, que gostoso te encontrar. Realmente. Eu acho que você deu o melhor exemplo para a gente falar com o Raimar. O Raimar, veja como o mundo mudou. Rede social era uma coisa desconhecida, inteiramente desconhecida. O que era rede social? Não existia rede social. Hoje nós temos rede social influenciando, espalhando fake news, espalhando verdade. Nós temos um mundo muito mais complexo e difícil de dimensionar em relação ao passado. Aí você fala de rede social e de liberdade de expressão. Eu acho, do meu ponto de vista, numa sociedade democrática, nenhum direito é absoluto. Todos os direitos têm um limite. Nenhum direito é inteiramente absoluto. Agora, controle da imprensa é uma coisa, do meu ponto de vista, que fere as bases democráticas. Então, qualquer ideia, como já foi proclamado aqui neste país nos últimos meses, com insistência que a imprensa tem que ser controlada, isso é uma barbaridade do ponto de vista da sociedade democrática. Eu me lembro sempre de uma expressão da ministra Carmen Lúcia, quando ela falou e se tornou clássico, cala a boca, já morreu. Lembra? Então, é a ideia de que eu não posso ter esse controle. Mas, ao mesmo tempo, Thaís, nós temos um dilema aí. Quer dizer, eu não posso calar a imprensa, mas, ao mesmo tempo, eu não posso propagar fake news. Ao mesmo tempo, eu não posso dizer que a Thaís é corrupta sem ser responsabilizada pela minha acusação. Então, é por isso que eu estou dizendo, nós temos que pensar em limites, limites que sejam pensados a partir da responsabilização daquele que emitiu o juízo. Então, é por isso que eu digo, nenhum direito numa sociedade livre e democrática é absoluto.
todos os direitos encontram limites. É a mesma coisa agora a ideia da vacina. O meu direito de não vacinar é um direito que se opõe ao direito da coletividade ter uma vida mais saudável. Então, eu não posso pensar que o meu direito individual é absoluto. Ele não é absoluto. A minha liberdade, se eu vivo numa sociedade, ela está submetida ao direito social, ao direito da coletividade. Eu acho que da mesma forma, as redes sociais têm que ser responsabilizadas se elas propagam inverdades, se elas propagam questões que venham a minar, eu vou repetir esse termo, porque esse termo, para mim, é fundamental, os pilares da vida democrática. Então, vamos num exemplo agora bem recente, a ideia de que a votação a partir das urnas eletrônicas ela frauda o voto. Com base em que depoimentos, em que análise, em que pesquisa isso foi feito? Em nenhuma. Então, isso não pode ser propagado. Então, tem que ter um limite mesmo. Você tem que ter um contraponto, você tem que responsabilizar. Assim, vamos usar, ninguém vai se vacinar, vamos todos usar cloroquina. Pode fazer isso? Poder pode, liberdade de expressão, mas tem que ser responsabilizado. Aí nós temos 600 mil mortos, isso não vale nada? Eu não sei se eu te respondi, Thaís, mas a minha impressão é que nós temos que fazer sempre um balanço entre liberdade e responsabilidade. Responsabilidade é uma questão absolutamente central, sobretudo se nós vivemos numa sociedade democrática. Eu acho que está bem na linha, né, Maria Tereza, do que o próprio STF decidiu lá ainda na lei de imprensa, de que a solução está na responsabilidade, né, de quem propaga, né? A questão toda me parece a questão toda me parece estar muito relacionada a isso, né? É ter mecanismos de responsabilização daqueles danos que eventualmente forem propagados. Claro. Você tem que responsabilizar, não pode ser esse negócio, cada um fala o que quer, do jeito que quer e contra quem quer. Como assim? Está respondida. Isso é uma gracinha, menina. Bom, vamos fazer uma nova tentativa com a Raquel. Se ela não conseguir, eu estou com a pergunta dela no chat aqui, eu faço mesmo para a professora Maria Tereza. Raquel, por favor, abre o microfone e vamos tentar a sua pergunta agora. Tá, eu abri aqui, estão me ouvindo? Sim! Bom, eu que estou muito feliz, então, em participar desse evento. Um abraço para todos os amigos do escritório. Querida professora, com muita honra que eu vou me dirigir a você para fazer a seguinte pergunta. Aqui no Brasil, a gente não tem a tradição de ouvir do presidente da República, seja ele qual for, a justificativa e a motivação para uma indicação do Supremo, né, para a vaga de ministro do Supremo. Ele simplesmente escolhe, faz a indicação e cabe à imprensa, à academia, à magistratura, fazer, então, a radiografia dessa pessoa. E aí a gente passa muitos momentos debatendo sobre o caráter, sobre o currículo dessa pessoa. E é o momento que a gente está vivendo agora. A gente tem uma indicação e ainda vamos caminhar para a sabatina do Senado. Aí eu queria te perguntar exatamente sobre esse momento que a gente está vivendo, assim, se você acha que é uma coisa positiva, tantas especulações sobre a pessoa, essa troca de opiniões, e esse fato também do presidente não ter que justificar se você acha que é positivo, ele só indicar o nome e vamos em frente. Raquel, querida, você sabe que nós somos amigas muito íntimas e próximas, né? Obrigada pela sua pergunta, embora não seja a pergunta que eu falei ontem que você tinha que fazer para mim, perguntar se eu gostava de você. Voltando aqui para a questão. O nosso modelo imita o modelo norte-americano. Nos Estados Unidos, com muita frequência, uma pessoa demora 1 ano para ser indicado, ou até mais. Por quê? Porque vai para a imprensa
vai e faz uma pesquisa a respeito da pessoa, aí descobre que quando ela tinha 15 anos de idade, ela fumou maconha, aí coitada da pessoa cai, e vai isso, né? No Brasil, nós não temos essa prática, né? Que nos Estados Unidos ela é muito mais... Já é tradição nos Estados Unidos. Qualquer presidente que indique alguém para a Suprema Corte, essa pessoa é destrinchada, desde a infância até a idade que ela está naquele momento histórico. E, com frequência, cai. Não é essa, não é essa, não é essa. Assim como já houve muitas recusas nos Estados Unidos. No Brasil, a recusa é raríssima, aconteceu na Primeira República, não voltou a acontecer. Mas como aqui nós estávamos acostumados com uma situação em que era assim, o presidente indica, alguns demoraram muito tempo, mas, enfim, as pessoas acham que não demoraram. Vai lá para o Senado é pro forma. Pro forma, eu me lembro de uma arguição que foi das mais vergonhosas que eu já assisti na minha vida, que foi com a ministra Ellen Grace. Eu não sei se vocês aqui, que são muito mais jovens do que eu, se lembram dessa arguição. Você lembra, Thaís? Você sabe que um senador falou para ela? Nossa, como a senhora é bonita. Gente, não, é vergonhoso, é vergonhoso. Vocês podem pesquisar. Era isso. Então, demorou, sei lá quantos minutos e acabou. A do Fachin foi muito longa. Mas, enfim, aqui o nosso Senado tem cumprido de uma forma muito pouco, sei lá, adequada o seu papel de questionar. Então, a imprensa também questiona, mas vai indo assim. Você me pergunta, é sempre assim? Não sei, é sempre assim. Agora, como isso é uma indicação que é política e é respondida politicamente, e você tem um quadro em que uma pessoa tem extremo poder, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, ele está usando o poder dele. Usando por quê? Isso aí eu já não sei, é uma coisa que nós vamos ter que investigar direito, porque o que a imprensa fala é porque ele queria nomear não sei quem, que não foi nomeado, e não sei o que, não sei o que lá. Aqui nós temos várias situações em que uma pessoa detém muito poder. Então, o presidente da Câmara detém muito poder. Quantos pedidos de impeachment tem lá na Câmara e que não foram julgados? Quer dizer, que sequer foram pautados. Hã? O que é, Thaís? Eu não ouvi. Não foi pautado. Presidente da Câmara. Despachado, não vem despachado. Não é pautado. Então, tem muito poder. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, se ele não quiser pautar, ele não pauta. Se o presidente do Senado não quiser pautar, também não pauta. E por aí vai. Se um presidente do Supremo Tribunal Federal não quiser pautar, não pauta. A ministra Carmen Lúcia não pautou durante toda a gestão dela a questão do segundo grau, condenação em segundo grau. Aí é pautado depois. Ou seja, pautar ou não pautar é um recurso de poder. Um recurso de poder que é dado, esse recurso é dado pelo desenho institucional. Então, a gente nem pode dizer que é um arbítrio, porque é dado no desenho constitucional. Assim como pedir vista é um recurso de poder. Decidir e não decidir também é um recurso de poder. Isso que é a ideia, cadê o Luiz Henrique? De a vida como ela é, Luiz Henrique. A vida é assim. Então, eu posso criticar, eu posso dizer tal ministro está segurando tal processo durante não sei quantos meses, às vezes anos, tem um processo que está lá no Supremo desde 1960 e vai indo. É recurso do poder e a vida como ela é essa. Nós queremos mudar? Podemos mudar, mas temos que mudar o desenho da instituição. Então, Raquel, voltando à sua questão, a indicação para o Supremo. Em todas as sociedades que adotaram o presidencialismo, a indicação é feita pelo presidente com a aprovação do Senado.
No parlamentarismo é completamente diferente. Então, por quê? Mesmo porque as cortes supremas têm um poder muito diferente da nossa, né? Das presidencialistas. Nós temos a indicação de uma parte pelos partidos, de outra parte pelo governo, e por aí vai. Quer dizer, nós, no regime presidencialista, essa é a forma de indicação. Nós podemos criticar? Podemos. Agora, o que é que nós vamos sugerir em troca? Existe consenso na sociedade? Não existe. Existe consenso entre os partidos políticos? Não existe. Tentativa de aumentar o número de ministros? Toda pessoa que quer acumular poder, todo dirigente político que quer acumular poder, tenta fazer isso. Se fez agora na Argentina, agora não, há 2 ou 3 anos atrás, da gestão Kirchner, se fez agora no Equador. O Bolsonaro dizia que queria aumentar, mas, felizmente, essa ideia foi enterrada. Quer dizer, espero que tenha sido enterrada com cal, cimento e tudo mais. E essa é a ideia. Por quê? Porque se quer dominar aquilo que se tem. Você vê que nos Estados Unidos faz muita diferença se a indicação é republicana ou democrata. E lá é mais fácil, é mais visível isso, porque é um sistema bipartidário. Então, como é bipartidário, você sabe se o ministro é conservador ou não é conservador, se é republicano ou se é democrata. Agora, aqui no Brasil, o nosso problema central nas duas, né, quer dizer, na primeira indicação do atual presidente e na segunda indicação agora, que está sendo discutida, é o critério de escolha. É um critério que é difícil de você sustentar, é difícil de você ter uma argumentação que seja minimamente aceitável. Eu vou indicar alguém que seja terrivelmente evangélico? Bom, um americano diria isso, so what? Para quê? E aí? E se ele fosse terrivelmente, sei lá, ubandista, não podia? Então, não sei, é uma questão que eu acho que a mídia tem todo o dever mesmo, não é direito, não, é dever, de tentar destrinchar a indicação e assim ser. Mas eu preferi a sua outra questão, viu, Raquel? Aquela que nós combinamos ontem. Você não quis fazer. Muito obrigado, Raquel. Muito obrigado, professora, além de tudo, pelo esse bom humor. Professora, na sequência agora, convido o Luiz Carlos Mandelli a abrir seu microfone e fazer sua pergunta. Boa tarde, professora. Estou muito feliz de ter ouvido as suas posições e eu queria botar um assunto que sempre me afligiu. Se fala em democracia brasileira e eu sempre que penso nisso vejo a democracia brasileira como uma coisa que não funciona. Não funciona pelo sistema eleitoral, quando nós elegemos nossos representantes num sistema em que todos concorrem contra todos. E pior do que isso, eleitos por votos são poucos. Os outros entram na carona dos mais votados, que normalmente são cidadãos expostos à mídia ou que representam algum grupo social muito representativo. Então, acaba dando o que dá. Nós não temos confiança nos nossos representantes e a Câmara de Deputados, principalmente para nós, é uma instituição assim muito confusa, ainda mais com esses 30 e poucos partidos que nós temos. E acho também que outra disfunção da nossa democracia são as tais emendas parlamentares, que na minha visão, e eu não sou cientista político, eu sou empresário, é uma excrescência democrática, porque se um cidadão de boa vontade quiser entrar na política, ele começa com uma desvantagem brutal em relação a quem tem o poder de destinar 20 milhões de reais para uma obra na sua cidade, onde ele organizou um curral eleitoral. Então para mim, a política tem esse ranço de eternizar políticos que, para mim, pouco representam e que não estão lá para fazer as melhores leis, mas sim estão lá para se eternizarem naquele poder que eles detêm. Eu queria ver a sua opinião sobre isso
porque sempre que eu discuto isso, muitos acham que eu tenho razão, mas nunca vejo nada para mudar isso. Muito obrigado. Não, eu que agradeço. Luiz Carlos, a sua pergunta é muito importante porque ela mostra qual é o impacto do desenho institucional. Ou seja, quando o Brasil optou pelo sistema representativo proporcional com lista aberta, o que aconteceu? Nós criamos essa situação que você tão bem descreveu. O que é que nós temos? Nós temos uma pluralidade de partido, porque fundar partido é extremamente fácil. Então, é como se eu dissesse, eu tenho incentivos para a criação de partido. E tenho incentivos também para colocar na lista de cada um dos partidos que se apresentam o maior número de candidatos e, se possível, aquilo que se chama puxador de voto. Então, aí não é aquela pessoa que tem ideologia, que tem uma prática política que seja reconhecida, mas então é o jogador de futebol, é o radialista, é o ator de novela, enfim, é alguém que eles colocam na lista porque essa pessoa chama voto. E, ao chamar voto, os votos dessa pessoa são distribuídos para o partido quando se faz o cálculo eleitoral. Você tem toda a razão, nós temos esse sistema proporcional com lista aberta, que não valoriza os partidos, não valoriza, na verdade, a ideia de você ter ideologias diferentes, e por mais que a gente faça um esforço, não dá para entender uma sociedade com 30 e poucos partidos. Porque o que é um partido político? É a ideia de que o partido tem uma concepção a respeito da sociedade e do governo, e que esta concepção faz com que esse partido tenha uma identidade, tenha uma cara. Nós estamos falando dos Estados Unidos. Eu sei perfeitamente qual é a cara dos republicanos e qual é a cara dos democratas. Aqui, se eu pegar nossa lista infindável de partidos, é difícil de descobrir qual é a cara. É tão difícil que você acaba reconhecendo mais as coalizões que se formam. Então, quando se fala aqui no Brasil, tem o Centrão. O que é o Centrão? O Centrão não é o partido político chamado Centrão, mas é uma coalizão de alguns partidos que têm um comportamento de dando que se recebe. Praticamente isso que acontece ali. E o financiamento público também funciona dessa forma, quer dizer, nós acabamos criando uma situação que incentiva isso. Uma das pesquisas mais interessantes, Luiz Carlos, que eu conheço é, na semana seguinte à eleição, perguntar para o eleitor em quem que a senhora votou ou o senhor votou para deputado federal. As pessoas não lembram. Quem é o seu deputado hoje na Câmara? Para que senador? Senador se lembram porque é eleição majoritária e não proporcional. Mas na eleição proporcional é muito difícil. Então, para deputado federal, deputado estadual e vereador, nós temos o sistema proporcional. Toda vez que um governo assume uma nova legislatura, é empoderada, o que acontece? Vamos fazer reforma política. E a reforma política sai? Não sai. A cláusula de barreira sai, mas aí ela vai sendo adiada. Ou seja, o partido que não fez um mínimo de votos não pode ter representação, o assento na Câmara dos Deputados. Isso é aceito? Não é. Então, o senhor deu o melhor exemplo de como as regras importam. As regras, na verdade, elas criam incentivos, elas criam estímulos para uma determinada configuração. Então, as regras nunca são neutras. O sistema majoritário e o sistema proporcional são opostos entre si. Cada um tem uma lógica filosófica completamente diferente. No sistema proporcional, o que é que se tem em mente? É que toda e qualquer minoria tem que estar representada. No majoritário, o que é que se tem em mente? A ideia de que o governo é importante, porque o sistema majoritário forma maiorias e minorias. Então, é isso. Tudo bem?
Tudo bem, muito obrigado. Muito obrigado, Luiz Carlos Mandelli. Excelente pergunta. Seguindo, então, é uma alegria nossa também aqui. Jaime, Thaís, agora Daniel, 3 ex-participantes do nosso Cidadania Cabanelos. Daniel Santoro, de empresário para empresário. Aí. Abre o teu microfone e faça a pergunta. Boa noite, professora Maria Tereza. Uma satisfação escutá-la e um atrevimento da minha parte, após tantas perguntas inteligentes e essa erudição toda aqui presente, eu me atrever a fazer uma pergunta. Gostei demais da sua abordagem e ao longo da sua fala fui fazendo várias conexões. A minha origem profissional é do setor privado, mas eu faz mais de 20 anos que eu milito no terceiro setor. Atualmente eu represento essa instituição que está associada com a Cabanelos, que é a ONG Parceiros Voluntários. E faz 3 anos eu iniciei um novo ciclo na minha vida e eu comecei a atuar muito mais próximo do poder público, principalmente do executivo e do legislativo, de forma absolutamente voluntária, cidadã, e me envolvendo, inclusive, numa série de atividades. Com isso, então, venho reformulando ao meu entender, minha compreensão da política como ela é, que é a sua chamada da conversa de hoje, né? E lhe ouvindo, assim, e algumas perguntas que eu estava elaborando foram sendo respondidas ao longo do processo. Uma delas é a questão da educação. A capa da Folha de São Paulo hoje fala que as favelas dobraram no Brasil em 10 anos e que nós temos 20 milhões de pessoas passando fome. E no mercado empresarial, não sei quanto a senhora vem acompanhando, que nós estamos vivendo há 2 anos a febre do ESG, né? Do ambiental, social e governança, que é uma nova roupagem do mercado financeiro a um problema e é uma questão que já está há décadas presente. Também, lhe ouvindo falar e pensando em governança, e foi muito interessante o Dr. Raimar falando, né? A governança ela traduz em 4 pilares, governança corporativa: transparência, equidade, né? Uma ação e um voto, transparência, que as informações têm que ser transparentes, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Quando a gente diz que a democracia, a senhora mesmo colocou que a democracia está em risco, né? Eu confesso que a minha ignorância me faz pensar, ela está em risco ou antes nós não tínhamos a ciência porque não havia transparência de tantas mazelas que aconteciam sem essa comunicação hoje presente pelas redes sociais? Também me questiono, né? Olha, certamente deve ser muito desagradável para os operadores de direito quando vê exposições inadequadas de magistrados ou de ministros, né? Mas será que elas começaram a existir agora ou elas começaram a ser mostradas agora? Então, essa é uma coisa que me passa pela cabeça. E uma outra questão que passa, né, é uma questão cultural brasileira que a gente não falou aqui, que é a questão do jeitinho brasileiro, que está inserido na cultura. E aí a minha provocação da política como ela é, e eu gostei demais da sua abordagem, que nós temos problemas complexos que não são de fácil resolução, não existe resposta pronta, e a simplificação vai nos levar para aspectos simplórios, né, e não simples, porque não há resposta simples para problemas complexos. Eu queria discutir a respeito da política do futuro, e não da política como ela é. E aí eu faço 2 provocações, né? Primeiro, o quanto nós estamos prontos e maduros como indivíduos, como sociedade, aí saindo das instituições, indo para a sociedade, para lidar com a nossa própria hipocrisia de cobrar do outro e não olhar para nós mesmos. E aí eu falo de uma perspectiva de que tem transitado pelo primeiro, pelo segundo e pelo terceiro setor. E hoje, com o meu aprendizado chegando mais próximo do poder público, eu digo assim, não tem diferença, são todos seres humanos. O lado sol e o lado sombra está presente em todos. E todos nós temos nossas idiosincrasias, né? Tem alguns colegas aqui que estão presentes, que eu não vou nominar, nós criamos nessa atividade, perto do governo, do próximo governo, um grupo para tratar de mediação e conciliação. E eu sou um dos poucos não operadores do direito, e o meu grande trabalho nesse grupo é mediar e conciliar os especialistas de mediação e conciliação. Quer dizer,
E tem sido essa prática, né, de levar a isso. Então, eu trago essa questão das idiosincrasias do indivíduo, porque a senhora bem colocou, né? A gente eu pergunto para os meus amigos, para que é que você votou na última eleição para deputado federal? Aí o sujeito me diz o nome, eu falei, mas esse cara é vereador, esse cara não é deputado federal. E realmente nós não temos o acompanhamento disso. Eu, nessa experiência mais próxima do público, eu tive nos últimos 3 anos a oportunidade de ir à Assembleia em épocas de votações mais delicadas. E eu fui conversar com os deputados. E o aprendizado foi extraordinário, que é exatamente entender o peso que tem um WhatsApp, um e-mail, para um deputado, mas não só para criticar. E eu tenho dito isso, meu caro Mandelli, nas próprias entidades empresariais. Por que nós não mandamos uma mensagem para o deputado quando ele é voto vencido num tema caro? Ele levou toda a opinião negativa popular, mas ele manteve uma posição correta. Nós não fazemos isso nem como indivíduos, nem como instituições. E aí que eu quero levar ao ponto, e eu gostaria de lhe ouvir, sobre não a educação das bases, porque essa nós sabemos que está completamente deturpada, mas a educação das elites, professora. Eu gostaria de lhe ouvir falar sobre a educação das elites, porque o que eu percebo na minha jornada de vida, eu tive a oportunidade de fazer mudanças de classe social e tudo mais, e eu fui percebendo que quanto mais a gente sobe, mais delicado fica. E como o sistema é um sistema de looping, né? Nós olhamos, por que nós temos 36 partidos? Olha, porque nós temos capitanias hereditárias também na política, porque há uma tecnologia, a senhora fala em desenho constitucional, desenho institucional, e eu falo em arquitetura social, há uma tecnologia estabelecida, há um caminho das pedras, há uma relação de networking, há uma relação da regra do jogo, né? Então, nós não conseguimos. E por que a reforma política não chega? Porque tem um gaúcho amigo nosso aqui que dá palestras motivacionais que diz assim, logo na minha vez, quer dizer, o sujeito quando ele senta na cadeira, ele não vai fazer a reforma política porque ele diz assim, mas logo na minha vez, agora que eu vou fazer uso das emendas parlamentares, Mandelli, tu queres me tirar? Quer dizer, né? Então, como é que nós podemos olhar para a política do futuro? E se a senhora pudesse dar uma análise sobre essa questão da educação das elites, para traduzir isso, se nós não precisamos reformular essa percepção para a percepção de liderança com responsabilidade e não liderança para ser servido. Muito obrigado desde já, lhe agradeço, desculpe me estender. Não, Daniel, você fez uma belíssima exposição, eu vou até aplaudi-lo, porque tudo que você falou eu concordo. Eu acho que nós... Quando você pergunta, será que nós estamos maduros para lidar com a nossa hipocrisia? Eu acho que tem toda a razão. A corrupção está no governo, está no Estado, mas ela também está na sociedade. É o jeitinho, é a tentativa de não respeitar as leis, de tentar burlar o imposto de renda e daí por diante. Eu acho que isso é uma questão de educação mesmo. É uma questão de cultura, mais do que de educação formal. Quer dizer, são questões que, se você compara com outros países, é tão distante. Por exemplo, você veja a educação no Japão como que às vezes as pessoas têm até vergonha de fazer corrupção, elas acabam se suicidando se forem pegas numa situação dessa. Agora, a corrupção não é só brasileira, quer dizer, vocês viram agora na Áustria o que aconteceu, quer dizer, você tem uma demissão porque a pessoa foi vista corrompendo a imprensa para alterar dados de apoio popular. Quer dizer, para nós isso seria peanuts, né? Quer dizer, é nada. Mas lá não é. Então, você tem uma questão cultural que é importantíssima. E tem a famosa lei de Gerson, né? De você saber tirar vantagem das coisas. Isso está entranhado na cultura. Agora, como é que você barra isso? É só com a educação. É só com um esforço, é um desafio, isso tem que vir à tona e tem que saber o que se está fazendo e daí por diante. Você falou na educação das elites. Nossas elites são muito educadas para saber tirar proveito próprio, para atuar
e ser um bom empresário, ser um bom, sei lá, chefe de banco, do setor empresarial, do setor financeiro e daí por diante. A ideia do social é muito limitada. Então, quando você diz eu estou atuando no terceiro setor, você já deu um passo que é extremamente significativo, porque é aquele setor que é público, mas não é privado. Quer dizer, você está atuando no setor público, mas não de forma privada. Então, isso é um passo enorme. Aí você falou uma coisa que eu achei muito curiosa, que é a mediação e conciliação, que são práticas extremamente evoluídas, de você não judicializar, de você buscar paz social e etc. e tal. E quando você diz que você tem que atuar para mediar a briga entre mediadores, nós vivemos uma situação que é, no mínimo, complicada, né? A Thaís sabe bem da questão da importância da mediação e da conciliação, que são formas que são formas que não são um jogo de soma zero, mas, ao contrário, é a possibilidade de você ter uma pacificação entre as partes, que é muito importante. Agora, quando você pergunta, será que sempre foi assim ou é porque agora é mais transparente? Eu acho que você tem razão, mas é uma pergunta que talvez você não encontre uma resposta. É meio assim, o que veio antes, o ovo ou a galinha? Não sei, mas o importante é que você saiba que isso está ocorrendo. Sempre houve corrupção? Houve. Sempre houve líder populista? Houve. Basta lembrar do Adhemar de Barros, do Jânio Quadros, enfim, nós sempre tivemos líderes populistas. Eles chegavam onde está se chegando hoje? Eu acho que não, mas a sociedade não era uma sociedade tão massificada como nós temos hoje. Nós não tínhamos redes sociais. Nós tínhamos, no máximo, era rádio e uma televisãozinha que nem sei se acompanhava diariamente o que vinha acontecendo. Nós estamos num mundo que está globalizado, isso tem uma diferença enorme, então nós sabemos o que acontece no universo, nós temos um mundo que tem muito mais meios de comunicação, então a situação é outra. Eu vou voltar à vinheta que vocês apresentam aqui nesse programa. São muitas mudanças. E se nós não soubermos quais são essas mudanças, nós vamos ficar para trás. Nós não vamos interferir para que essas mudanças nos encaminhem para uma sociedade mais solidária, mais inclusiva, mais respeitadora dos direitos e daí por diante. Então, eu vou repetir, a vinheta de vocês no início do programa é absolutamente sensacional. Ela é um aprendizado. Nós temos que entender que mudança é essa, por onde ela vem, o que ela provoca, quais são as consequências. E temos também que saber que nós, no mundo atual, as pessoas estão com o prato vazio. Eu fico assustada quando eu penso que hoje elas estão disputando osso que era jogado fora. Não é possível, eu não sei aí em Porto Alegre como está, mas aqui em São Paulo, eu ando muito na rua, o que tem de gente dormindo na rua é uma coisa. E hoje, as pessoas que não têm casa, não têm nada, ou se tem, vêm para a rua para pedir, elas têm um papelão e elas já escrevem o que é, estou passando fome, será que dá para você me ajudar, não sei o quê. É um negócio que não existia há um tempo atrás. Quer dizer, nós estamos vivendo um momento muito dramático, muito dramático. É prato vazio. As pessoas não têm gás, estão cozinhando com carvão, com fogueira, se queimando e daí por diante. Mas essa questão do osso é uma questão que me pega. Quer dizer, o osso era jogado fora, agora as pessoas compram para fazer comida. Só fazer um pequeno disclaimer, Ricardo, se me permite, já que a senhora citou, a desembargadora Thaís e o desembargador Ney, que estão aqui conosco, são os grandes potencializadores desse grupo de mediação.
Tá? Eu E não sei, são por isso eles, que eu me referi a ela. são até alguns colegas que a gente tem que tirar da sua roupa estrita, dizer assim, gente, o princípio, o instituto está acima das partes, né? Mas é engraçado porque são especialistas, né, desembargadora Thaís? Mas, enfim, muito obrigado pela sua análise, é um prazer ouvi-la. Eu também tive enorme prazer de te ouvir, aprendi muito aqui hoje. Professora Maria Tereza, antes de ter que lhe falar que é um recorde de inscrições de perguntas, infelizmente algumas perguntas aqui vão ficar para um outro encontro, né, respeitando também o tempo, o seu tempo e o tempo também dos nossos espectadores aqui. Então, eu queria lhe agradecer muito pela sua presença, lhe agradecer também por ter falado sobre o nosso vídeo manifesto no início da nossa transmissão. O nosso vídeo manifesto ele fala do nosso propósito. Não à toa está sendo construída essa plataforma Cidadania Cabanelos, né? Porque a gente realmente acredita no que falamos no vídeo, no que apresentamos no vídeo manifesto. Uma honra e uma alegria ser mencionado tê-lo mencionado pela senhora. Então, encaminhando para o final, desculpe pelo senhora, novamente me desculpando, eu vou chamar agora então o Luiz Henrique para fazer a sua questão e encaminhar o fechamento. Muito obrigado, professora. Obrigado, Ricardo. Professora Maria Tereza, eu fiquei aqui atentamente e quietinho, né, ouvindo as questões, aprendendo com os questionamentos e aprendendo com a sua fala, né, impressionante. Acho que seria aqui tê-la aqui conosco, certamente seria suficiente aqui produzir um seminário aqui com a sua presença, né, para que a gente pudesse explorar tantos temas, tantas falas, né, que são tão relevantes nesse contexto, né? Eu acho que você tocou em pontos sensíveis para todos nós. Eu tinha aqui até me programado para algumas perguntas, mas eu vou, em respeito ao tempo, já abusamos da sua boa vontade, já passamos do horário que combinamos contigo, né? Então, te agradeço até por essa deferência. Mas eu queria voltar um ponto para colocar aqui, porque eu não posso encerrar sem essa provocação, né? Mencionaste na tua fala que as instituições funcionam. Isso é algo que a gente ouve recorrentemente, as pessoas mencionando que no Brasil as instituições funcionam e que não há risco de ruptura institucional porque as instituições funcionam. Eu me questiono, diante de tantas situações em que eu percebo que as instituições funcionam, e eu coloco entre aspas, está colocado em xeque por algumas ações e atitudes que a gente percebe. Então, eu gostaria de te ouvir sobre o que é efetivamente funcionar. O que se espera das instituições, o que se espera das pessoas que representam essas instituições e o que é para a cidadania as instituições funcionam. Querido Luiz Henrique, nós temos que sempre falar não de funciona e não funciona, é grau de funcionamento. Ou seja, elas têm funcionado adequadamente no grau máximo? Não, não tem funcionado adequadamente no grau máximo. Nem o executivo, nem o legislativo, muito menos o judiciário. O que se fala é que você tem quase que barreiras para que a democracia se esfacele de vez. Então, essas barreiras que, de alguma forma, ainda que num grau mínimo, têm funcionado. É como se eu dissesse, meu computador, se acabar a luz, ele tem uma bateria. Então, ele está funcionando? Ele funciona, mas num grau baixo. Então, é isso que nós temos que pensar. E a qualidade da democracia é exatamente isso. É você ter mecanismos para que este funcionamento seja aprimorado. Então, nós temos que aprimorar questões que são relativas a todas as instituições. Por exemplo, quando você me diz, a Thaís trabalha na mediação e na conciliação. Isso é um aprimoramento porque facilita que as pessoas ingressem numa ordem jurídica justa. Então, eu estou aprimorando? Estou aprimorando. O judiciário funciona? Funciona ali.
numa base que nós podemos dizer que não é a mais alta, mas funciona. Quer dizer, tem questões que vêm sendo resolvidas? Tem questões que não estão sendo resolvidas? Tem muitas. Ou seja, o grau de morosidade alto é altíssimo, é insuportável. Aí a gente volta até a Rui Barbosa. Justiça lenta não é justiça. Então, mas funciona? Funciona. Funciona abaixo? Funciona, mas funciona. É melhor do que não funcionar. No fundo, Luiz Henrique, o que eu estou falando é o seguinte: nós temos que ter o olhar do copo meio cheio e meio vazio. Quando eu olho só o copo vazio, eu não tenho um esforço para enfrentar os desafios. Agora, se ele está meio cheio, eu vou fazer um esforço para ver se ele consegue encher mais. Então, nossas instituições têm funcionado mal? Tem. A democracia, ela é muito sensível. Ela precisa ser cuidada, ela precisa ser alimentada. E se a gente não alimenta, nós corremos sérios riscos dela morrer por inanição. É isso. E você vê um risco concreto de termos essa situação no Brasil, Maria Tereza? Nós estamos vivendo uma situação que é uma situação dramática, porque essa situação dramática ela se espalha em várias dimensões. Nós temos inflação alta, nós temos um governo que não governa, nós temos uma população, um alto número de desempregados, nós temos gente que não come, nós temos gente que não tem casa. Então, a situação é muito dramática. Eu fechar os olhos para essa situação é eu dizer que eu não tenho que fazer diagnóstico, eu vou continuar, como dizia, eu acho que era o Daniel, na minha vidinha privada, porque eu sou beneficiada, porque eu tenho casa, eu tenho teto, eu tenho computador e daí por diante. Eu tenho que abrir os olhos para o que está acontecendo. Nós temos que ter iniciativas como essas que você faz. Quer dizer, você tem que pensar em instituições que deem cesta básica, que alimente as pessoas. Isso é um dever da cidadania, um dever da inclusão, porque as pessoas não podem morrer de fome. É o que eu volto ao meu ponto, quer dizer, as pessoas estarem disputando osso. Isso gente, é muito dramático. Não dá. Não dá para conviver com uma sociedade assim, né? Acho que é impossível. Não, Luiz Henrique, eu até esqueci um pedaço que eu acho muito importante. E, por outro lado, nós temos tantos privilégios, e os privilégios se opõem à igualdade. E, muitas vezes, esses privilégios são assim retroalimentados numa situação de excessivo corporativismo. Então, os privilégios, na verdade, eles acabam com a ideia da igualdade, porque as pessoas se sentem diferentes, as pessoas estão no outro universo, é aquilo que o Roberto da Mata fala muito bem. Você sabe com quem você está falando? Que sociedade igualitária é essa? Quando você tem a carteirada, quando você tem gente que se dá o direito de dizer, você sabe com quem você está falando. Então, é isso. Professora Maria Tereza, eu aqui com todas as testemunhas que temos aqui presente, eu quero renovar aqui o convite para que no próximo ano possamos contar com a sua presença novamente. Vamos estar num ano eleitoral, eu acho que é fundamental voltar a lhe ouvir, né, sobre tantos pontos que são relevantes e importantes, fundamentais para a nossa sociedade. Eu tenho que encaminhar aqui para o encerramento, já abusamos aqui da sua gentileza. Quero lhe agradecer demais pela oportunidade, foi um privilégio para todos nós aqui, eu tenho certeza, de ouvir. Né? Somos muito gratos pelo carinho que a senhora teve conosco, que você teve conosco, aceitando o nosso convite. Espero que em outro momento possamos renovar esse encontro. Eu quero também aqui saudar o querido amigo doutor Alessandro Rossato, que está conosco aqui também, juiz federal, que nos dá a honra da presença. E
para encerrar aqui, agradecendo a presença de todos e desejando um bom final de semana adiantado, eu quero lhe homenagear, professora Maria Tereza, porque quis o destino aqui que o nosso encontro, fosse no dia que antecede o Dia dos Professores. Então, na sua pessoa, eu quero homenagear a todos os professores e professoras do nosso Brasil, reconhecendo a relevância dessa profissão, né? A minha mãe é professora, então eu também rendo a ela uma homenagem muito especial. Acho que talvez se valorizássemos mais, né, os nossos professores, talvez a gente não estivesse na situação que estamos. Eu lhe devolvo a palavra para um encaminhamento final aqui, a sua despedida. Você sabe, Luiz Henrique, que o título que eu mais gosto é de ser professora, sabia? E uma vez eu li que no Japão, as únicas pessoas que não têm que prestar reverência para o imperador são os professores. E aqui no Brasil, o professor é absolutamente desprezado, né? Ser professor não... Enfim, você veja na escala aí, na hierarquia de remuneração, o professor está lá embaixo, né? Isso para não falar dos professores de primeiro grau, segundo grau, etc. Mas eu queria dizer, agora voltando à nossa conversa aqui, que foi um privilégio estar com vocês. Eu agradeço o seu convite, Luiz Henrique, agradeço a Raquel, que fez essa intermediação, e vou voltar a dizer, Raquel, eu gosto tanto de você, muito obrigada. E eu te amo muito. Sou sua fã há muitos anos, adorei te ouvir. Obrigada pela sua amizade, que vai ser eterna. Gente, muito obrigado. Estar com vocês. Um beijo para cada um de vocês e muito obrigada mesmo pelo convite. Muito obrigado, professora. Um grande abraço.